Olá, meu nome é Breno Freire e eu vou estar iniciando, o nosso trabalho de genética com o tema Organização do Material Genético e Divisão Celular. Professor Haroldo Gomes Filho, a disciplina de genética, e os alunos Breno Freire, Catarine Lopes, Maria Eduarda, Vitória Marques e Vinícius Rodrigues. Bom, esse trabalho vai ser um trabalho sobre resoluções de algumas questões, E a primeira questão aqui é da Universidade Estadual do Ceará. Uma mutação severa foi identificada numa família humana. As sequências de base nitrogenada sem a mutação, no caso normal, e com a mutação sublinhada, marcada com C, estão representadas no quadro abaixo. Em ambas as sequências, estão em destaque o sítio de início da tradução e a base alterada. Aqui temos o sítio de início, tanto a sequência normal como a mutante, e aqui a mutação, que era uma guanina e agora temos uma adenina. Tomando por base o quadro acima, que apresenta uma sequência sem mutação normal e uma sequência mutante de uma doença humana severa, assina-lhe a opção que corresponde ao ácido nucleico representado e ao número de aminoácidos codificados pela sequência de bases entre os sítios de início da tradução e a mutação. Bom, o primeiro passo é identificar quem é o ácido nucleico. Então, primeiro vamos ver o DNA. Temos aqui o DNA, que ele vai possuir a citosina, a guanina, a adenina e por fim a timina. Já o RNA, ele vai possuir também a citosina, guanina, adenina e aqui que muda, não é timina, vai ser uracila. Então, nós voltamos aqui e vamos ver esses sítios, do início de tradução. Nós podemos ver aqui que os sítios possuem a adenina, a uracila e a guanina. Então, quem é que tem uracila? O RNA, não é? Então, nós já temos parte da resposta e nós podemos excluir a letra A e a letra B, que não é DNA. E agora nós vamos descobrir, o número de aminoácidos codificado. E como nós podemos descobrir esse número? Cada aminoácido codificado ele vai ser uma trinca dessa sequência. E o que vai ser a trinca? Vai ser cada, simplesinho aqui, cada 3 letrinhas dessas aqui. Lembrando que não conta o sítio de início. Então, temos aqui 1. Vocês podem contar tanto na sequência mutante como na normal. Não vai ter problema. Aqui 2. Aqui 3. 4. Aqui 5. 6. 7. E aqui por último 8, 8 de aminoácidos. Então temos a resposta aqui, RNA e 8. Temos aqui a resposta C. Encontramos aqui. Bom, agora vai ter mais algumas questões resolvidas, A minha colega Catarina vai responder a próxima questão aí para ajudar vocês. Oi, eu me chamo Catarina e vou dar continuidade aqui com as questões sobre organização do material genético e divisão celular. Essa questão ela foi trazida da FUVEST São Paulo. Em determinada espécie animal, o número diploide de cromossomos é 22. Nos espermatozoides, nos óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie serão encontrados respectivamente 22, 22, 44 cromossomos, 22, 22 e 22 cromossomos, 11, 11 e 22 cromossomos, 44, 44 e 22 cromossomos, 11, 22 e 22 cromossomos. O número diploide é 22. Se fosse nos seres humanos, 2N seria igual a 46. Mas aqui na questão está dizendo que neste animal, uma célula diploide, ela possui 22 cromossomos. E aqui está querendo saber que nos óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie serão encontrados, respectivamente,
Bom, o número de cromossomos, ele vai alterar somente nas células sexuais, nas células germinativas. E nos espermatozoides e nos óvulos, que são células originadas através de meiose, eu vou ter a metade. São células haploides. Eu vou ter a metade desse número 22, ou seja, o 11, né? Então, nos espermatozoides, eu vou ter 11 células germinativas. Nos óvulos, vou ter 11 também, células também germinativas. Nas células epidérmicas, eu vou ter 22. Isso porque são células somáticas. Então, a alternativa correta é a letra C, 11, 11 e 22 cromossomos. Dando continuidade à apresentação, eu, Maria Eduarda, escolhi essa questão da FMJ, onde diz: em milho, a aleurona colorida ISão é dominante em relação à incolor ISinho, e a cor verde do vegetal, azão, é dominante em relação à amarela, azinho. Pés de milho verde com aleurônia colorida foram cruzados com pés de milho amarelo e aleurônia incolor, produzindo os seguintes descendentes: 358 amarelos e coloridos, 362 verdes incolores, 148 verdes e coloridos, 132 amarelos incolores. Sobre o pé de milho, com características dominantes, responda. Questão A. O que indica que os genes responsáveis pela cor da aleurônia e do pé de milho estão localizados no mesmo par de cromossomo? Qual a distância entre os locos desses genes? Então, vamos para a resposta dessa primeira pergunta. A resposta da pergunta A. A diferença na frequência de gametas, ao invés de gerar frequências iguais, conforme esperado na segregação independente, que é de 25 para cada, a frequência de recombinação é de 28%. Logo, a distância de unidades será de 28 na recombinação. Mas por que 28? Nós temos 148 mais 132, que serão divididos por 358, mais 148 mais 132. Logo, isso dará o resultado de 280. Esses 280 eles serão divididos por 1.000, que trará o resultado de 0,28, ou seja, 28%. Nós temos também a letra B. A pergunta da letra B é: os genes desse vegetal estão em posição cis ou trans? Sabemos, então, que os genes desse vegetal eles se encontram no arranjo trans. Sabemos também que em cada arranjo trans, o cromossomo homólogo encontra-se em um alelo dominante e outro recessivo.
Meu nome é Vinícius, eu vou estar dando continuidade aí com o tema Organização do Material Genético e Divisão Celular. Vou estar resolvendo uma questão a respeito do assunto. Essa questão é do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, é a lista de genética molecular do professor Gênesis, e ela diz o seguinte: considerando que o DNA de uma bactéria apresenta 15% de suas bases contendo timina, quantas moléculas de guanina podem ser esperadas em um DNA contendo 10.000 pares de bases? Então, a gente sabe que a timina se liga com a adenina. Então, se eu tenho 15% de timina, eu também vou ter que ter 15% de adenina. Sabendo disso, somando 15 mais 15, nós teremos 30% do DNA dessa bactéria já contendo timina e adenina. Então vamos lá para guanina e citosina. Como nos restam 70%, então a gente tem uma divisão igual de 35 de guanina e 35 de citosina. Essas são as devidas proporções que a gente encontra no DNA dessa bactéria. Agora, o que a questão quer? Ela quer saber quantas moléculas de guanina podem ser esperadas em um DNA contendo 10.000 pares de bases. Então, a questão nos fala sobre pares de bases e ela quer saber individualmente quantas moléculas a gente vai encontrar nesse DNA. Então, quando falamos sobre pares, serão 10.000 vezes 2. O par são 2 unidades. Então, 10.000 vezes 2, a gente tem 20.000 bases nitrogenadas no total. Sabendo disso, a gente tem que, na nossa proporção, temos 35% de guanina. Então, se temos o total de 20.000 bases nitrogenadas, 35% dessas bases, a gente vai ter 7.000 bases nitrogenadas de guanina.